Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Conexão Brasília. Nova Manhã. E aí a gente respira fundo e volta para nossa realidade. Vamos voltar para a realidade. Diego Amorim está chegando. O assunto de hoje não poderia ser diferente do que a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, tudo que aconteceu em torno dele nesse fim de semana. E a resistência, né? Principalmente esse episódio que envolveu a resistência dele à prisão, com disparo de tiros, disparo de granadas, enfim. Diego, bom dia para você. A gente só tá sem o áudio do Diego. Vamos ver onde é que tá faltando. Agora sim, bom dia. Vamos lá. Bom dia, Mauro, bom dia, Michele, bom dia e boa semana para o nosso ouvinte da Nova Brasil. Eu me solidarizo com aquele ouvinte que no dia de ontem ficou um pouco zonzo, tentando entender o que era realidade, o que poderia ser ficção, o que era brincadeira, porque foi vixe atrás de vixe, como dizem aí os mais jovens na rede social, né? Vamos lá, o Roberto Jefferson, quem é Roberto Jefferson? É um ex-deputado federal, lá no governo do PT, foi pivô do esquema do Mensalão, foi condenado pelo Mensalão. No governo de Michel Temer, ele reaparece, ele que é presidente hoje de honra, mas era presidente ali na ativa do PTB. PTB sempre teve o Ministério do Trabalho. No governo Temer, ele tenta emplacar a filha dele, que à época era deputada federal, a Cristiane Brasil, como ministra do Trabalho. Não dá certo. Horas antes da posse dela, o Supremo Tribunal Federal impede a posse dela em razão de questões trabalhistas, também após aquele vídeo que foi divulgado, não sei se o nosso ouvinte se recorda, dela numa lancha lá em Angra dos Reis, salvo engano, com um monte de gente ali, enfim. Depois o Roberto Jefferson reaparece no governo Bolsonaro, como bolsonarista. Tenta se candidatar à presidência da República neste ano pelo PTB, não consegue. O Padre Kelmo surge, do nada, surge uma pessoa chamada Padre Kelmo e vira candidato à presidência da República pelo PTB no lugar dele. Na pandemia, Roberto Jefferson começou a ser investigado no âmbito de um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal e que investiga as chamadas milícias digitais. É o Alexandre de Moraes que toca esse inquérito. Por quê? Porque ele vinha reiteradamente divulgando vídeos com xingamentos e ataques a autoridades da República, incluindo ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Cria-se ali uma grande discussão em torno da liberdade de expressão, em torno da legitimidade desse inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, sem a participação de fato do Ministério Público. É demais prender? Não é demais prender? É censura? Não é censura? Pode o Roberto Jefferson xingar e falar o que quiser? Não pode? Enfim, nos últimos dias, Roberto Jefferson grava um novo vídeo com xingamentos à ministra Carmen Lúcia, que eu não vou nem repetir aqui, não vou dar esse palanque para o Roberto Jefferson. O Alexandre de Moraes, então, manda revogar a prisão domiciliar. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes já tinha mandado prender o Roberto Jefferson no passado, ele ficou preso, alegou questões de saúde. Alexandre de Moraes relaxou a prisão dele e foi para a prisão domiciliar. Ele estava com uma série de medidas cautelares lá, um monte de coisa que ele não podia fazer, mas estava preso na casa dele. E aí, depois que ele grava esse vídeo da Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes manda prender de novo, vão lá na casa dele, no interior do Rio de Janeiro, perto de Juiz de Fora, e o camarada me recebe os policiais federais com um fuzil nas mãos e granada. Como é que ele... Ah, mas ele é CAC, é colecionador, né? Pode ter direito a fuzil. Mas granada. Grava vídeos, coloca esses vídeos nas redes sociais. Como preso ele não poderia, né? Como preso ele não poderia jamais ter o porte de armas. Essa é uma das várias perguntas que vão ter que ser respondidas nos próximos dias. Como que ele tinha uma granada em casa? Como que ele conseguiu montar esse cenário todo pitoresco de ontem. Enfim, a Cristiane Brasil, filha dele, chega a gravar vídeos também. Enquanto isso estava acontecendo, ela gravou vídeos convocando as pessoas para irem para frente da casa do pai dela. O Twitter agiu rápido ali. Eu estava vendo o Twitter, vendo os tweets dela, de repente, sumiu. Não tinha mais nada da Cristiane Brasil.
Inclusive, ela estava dando entrevista nesse momento para uma emissora e ela disse que também esperava já que o Twitter ia cortar lá as mensagens dela. Aí o Jair Bolsonaro, presidente da República, rapidamente coloca também no Twitter uma mensagem repudiando a atitude do Roberto Jefferson. Jair Bolsonaro estava ao vivo numa live com o ministro Fábio Faria e com outras pessoas ali. O presidente Bolsonaro diz que não conhecia, não é que não conhecia, mas que não tinha amizade com o Roberto Jefferson, que nunca tinha nem foto com ele, o que não é verdade. Horas depois, minutos depois, as redes sociais espalharam aí as várias fotos recentes de Jair Bolsonaro com o Roberto Jefferson. Ele manda o ministro da Justiça, Anderson Torres, lá para ver a situação em loco, num gesto que não é comum você mandar um ministro da Justiça. Claro que a gente estava diante de um episódio também incomum, mas não ficou claro ali por que o ministro foi, qual era a intenção de colocar. Se ele não queria colocar a crise no colo do governo, que não colocasse um dos seus ministros ali. A Polícia Federal estava fazendo o seu trabalho. Deixasse a Polícia Federal tocar é outra resposta que nos próximos dias a gente vai ter que entender melhor qual foi o papel do ministro da Justiça aí. Ele deu uma entrevista ontem à noite dizendo que não chegou aí até o local, que acompanhou a rendição de Juiz de Fora. Tem algumas perguntas em aberto aí ainda. Pois bem, o padre Kelmo aparece lá na casa, entrega o fuzil para os policiais. Quem não acompanhou e está ouvindo o rádio agora deve estar... Mas que é isso? Aconteceu isso. O padre Kelmo foi lá, pegou o fuzil, entregou o fuzil para os policiais. Só alertar, né, Diego? Isso não é uma série de ficção. Isso aconteceu ontem aqui no Brasil. É isso aí, eu não estou contando nenhum Netflix aqui, não. A gente está na semana da eleição, há uma semana, e o Brasil viveu isso no dia de ontem. E aí começou também ali, para finalizar, senão vocês brigam comigo, eu já estou passando o meu tempo aqui. Havia ali uma guerra de narrativas já, né? E aí começou a surgir um monte de dúvidas ali, e avaliações e análises da história. Então, isso foi estrategicamente preparado para ser uma semana antes da eleição. O Bolsonaro vai dar um indulto e vai perdoar. Começou. Bolsonaristas primeiro foram em defesa apoiadores de Jair Bolsonaro, foram em defesa do Roberto Jefferson. Depois o Jair Bolsonaro, o presidente, grava um vídeo chamando o Roberto Jefferson de bandido e dizendo que ele havia determinado a prisão do Roberto Jefferson. Não foi o presidente Bolsonaro, foi o Alexandre de Moraes que, depois dessa situação, expediu um novo mandado de prisão por tentativa de homicídio, pela situação toda, de ter tentado atingir, e atingiu. 2 policiais federais ficaram feridos, graças a Deus estão bem, já receberam alta. Um mais grave de tudo isso também, não sei se é o mais grave, quem sou eu para criar aqui a hierarquia da gravidade dos fatos de ontem, mas um cinegrafista da Rede Globo foi agredido. Ele passou a noite em observação na UTI, eu até quero ver daqui a pouco as notícias atualizadas sobre esse cinegrafista. Foi agredido, caiu no chão desmaiado. Um cinegrafista, senhor de idade, em frente à casa lá do Roberto Jefferson. Enfim, concluo, Mauro e Michele, dizendo que, ok, você quer questionar esse inquérito, você quer trazer para o debate as atitudes do Alexandre de Moraes, as decisões recentes, você quer discutir juridicamente o Estado Democrático de Direito, essa participação ou não do Ministério Público nesse inquérito, mas não venha justificar o que aconteceu ontem. Assim, não é possível que a gente... ontem eu perdi algumas amizades, até coloquei isso publicamente nas minhas redes sociais, e vou tocar a vida sem essas amizades, porque não dá, em hipótese alguma, a gente justificar o cidadão receber policiais federais a bala. Mas é porque... Não tem mais porque... São assuntos diferentes. Você quer discutir o inquérito do Alexandre de Moraes? Vamos discutir em outro momento. Nesse momento aqui, a gente está para contestar e para repudiar e para criminalizar a atitude do Roberto Jefferson de receber a balas. É muito perigoso qualquer fala minimamente para justificar o que aconteceu ontem, Mauro e Michele. A gente está a uma semana das eleições. A gente está num país com acirramento político nas alturas. Não dá. Não é porque, não é mais, mas é que você tem que entender, não tem que entender nada. O cara recebeu policiais federais com fuzil e com granada. Mauro e Michele. Diego, fica com a gente, porque a gente vai contar aqui para o nosso ouvinte, como é que os 2 candidatos à presidência da República reagiram a esse episódio. O presidente Jair Bolsonaro
passou a tarde e a noite do domingo tentando se desvincular a imagem dele do ex-deputado Roberto Jefferson. Numa primeira postagem feita nas redes sociais, às 1h40 da tarde, Bolsonaro disse que repudiava as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF. Esse é o texto do presidente Bolsonaro. O presidente informou que determinou a ida do ministro da Justiça Anderson Torres ao Rio de Janeiro para acompanhar o caso, como o Diego contou. Bolsonaro, por outro lado, afirmou ser contra a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. Ou seja, ele joga com os dois lados ali, né? E ali tem uma questão que é a seguinte: esse inquérito contra o Roberto Jefferson tem sim respaldo do Ministério Público Federal. Em junho, a Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-deputado Roberto Jefferson ao Supremo Tribunal Federal por incitação à prática de crime e por tentar impedir ou restringir, atenção, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício dos poderes da União e dos Estados, além de calúnia e homofobia. Isso é a acusação da Procuradoria-Geral da República contra o Roberto Jefferson. Aí depois, ainda ontem, no canal dele no YouTube, o presidente Bolsonaro disse que não tem nem foto com o Roberto Jefferson, como o Diego falou, o que também não é verdade. Tem um monte de foto recente aí de Bolsonaro com o Jefferson, inclusive abraçados no Palácio do Planalto. Depois, à noite, logo após a prisão do ex-deputado, o presidente postou um vídeo parabenizando o trabalho do ministro da Justiça e a ação dos policiais e disse que Roberto Jefferson se comportou como um bandido. Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Então você percebe como o presidente vai transitando ao longo da tarde e começo da noite entre uma postura ali de condenar a declaração do Roberto Jefferson em relação à ministra Carmen Lúcia, a ação armada dele, até chegar, mas também defender, falando que não reconhece processo sem respaldo do MP, mas depois à noite já chama o Roberto Jefferson de bandido e tenta dizer que não tem nenhuma relação com ele. Já o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma entrevista assim que tomou conhecimento do que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro e, para o Lula, uma máquina de destruição de valores democráticos e em ação no país criou esse comportamento de Jefferson. Não é possível. Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministra da Suprema Corte. Eu fui informado, mas ainda está muito incipiente, eu ouvi dizer que não só trocou tiro, como ele soltou uma granada. Ele jogou uma granada, sabe, nos policiais. A gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa e que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele está ouvindo a mentira ou não. Ou seja, é desrespeito pela sociedade. Então eu acho que isso gera comportamento como esse do ex-deputado Roberto Jefferson e gera o comportamento de algumas pessoas que seguem o adversário nosso. Ou seja, não é a primeira violência, eu tenho visto pela imprensa padres sendo ofendidos, padres sendo atacados, pastores sendo atacados, evangélicos que são proibidos de entrar na igreja. Ou seja, é uma máquina de destruição dos valores democráticos. É isso que está acontecendo no Brasil e é contra isso que o povo deve se dirigir às urnas no dia 30 de outubro. Bom, é isso. Até no UOL, o Josias de Souza fala que foi um Capitólio Tupiniquim antecipado. Vamos torcer, né, ô Diego, para que isso, de fato, os ânimos amenizem um pouquinho. Porque se durante ou depois do segundo turno a gente tiver algumas reações desse tipo, a coisa vai ficar muito difícil para o nosso lado. Com certeza, Michele. Os nossos colegas jornalistas de TV ontem demoraram até a entrar na cobertura durante a televisão, né? Hoje em dia as redes sociais estão na frente, então a gente soube de tudo isso pelas redes sociais e na TV demorou um pouco. Eu avalio que o pessoal estava vendo ali se valia a pena ou não colocar os vídeos do Roberto Jefferson no ar, porque de fato
Essa é a preocupação. Eu acho que essa é a preocupação. O Roberto Jefferson, ele convoca as pessoas a fazer a mesma coisa. E coloca Deus no meio, coloca a cruz de Cristo no meio, coloca um monte de coisa, família, pátria, essa coisa toda que a gente está vendo aí. E ele mistura tudo isso e convoca as pessoas a fazer a mesma coisa que ele. Assim, você imagina, a gente está há 5 dias, 6 dias das eleições. Eu até estava lembrando, Mauro e Michele, vocês me permitem me contar só essa história. Claro. Anos atrás, aqui em Brasília, eu cobri ali no Salão Azul do Senado Federal uma confusão também, não sei se vocês se recordam. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal para destituir Renan Calheiros da presidência do Senado, porque ele era réu e réu não podia ficar na linha sucessória do presidente da República. Depois, a própria Carmen Lúcia e o Supremo tomaram uma decisão meio esquisita, que não pode, mas deixa o Renan como presidente do Senado. Mas antes disso, teve uma decisão para ele ser destituído da presidência do Senado. E o oficial de justiça foi lá no Senado entregar essa decisão. E o Renan Calheiros simplesmente se recusou a receber o oficial de justiça. E aí ficou aquela confusão. Aquilo ali já foi o auge do auge do auge. Assim, era um absurdo, né? Como a gente... Estou contando essa história para dizer como a gente está normalizando as coisas. Como tudo está ficando normal, assim. O Renan Calheiros se recusou a receber um oficial de justiça e naquela época já foi um grande escândalo. E hoje a gente está aqui tendo que contar um cidadão que não só se recusou a receber a polícia para ser preso, como reagiu com fuzil e granada. Diego Amorim, obrigado por hoje, pela análise, por nos ajudar a contar esse episódio e analisar para os nossos ouvintes aqui no Nova Manhã. Até amanhã, boa segunda para você. Até amanhã, boa segunda e boa semana.